Bom dia, meus queridos amigos. Que a paz do Senhor nos envolva nesta manhã, iniciando mais uma semana de trabalho com muita alegria, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E nesta manhã eu os convido a elevar o nosso pensamento, saindo dessas turbulências que nós estamos vivendo no mundo, para sentirmos a grandeza do amor de Jesus, a pacificação do nosso espírito, nesta manhã, rogando a Deus para todos nós, a fim de que tenhamos essa sintonia e que possamos sentir toda essa movimentação para o bem que parte dos nossos pensamentos e dos nossos corações. Hoje nós vamos ler, dando continuidade, ao capítulo 28º, nós estamos falando sobre as preces. Então, hoje nós vamos ver o item 5, que vai nos mostrar: perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que nolas perdoes pela tua infinita misericórdia, sobre a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Tu nos impusestes por lei expressa a caridade. Mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento do perdão das ofensas e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado motivo de queixa? Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio, todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda, guardando nós no coração desejo de vingança. Se te aprouver tirar-nos hoje, mesmo deste mundo, faze que nos possamos apresentar diante de ti, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol de seus algozes. Constitui parte de nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Devemos então recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos rasgam o caminho da felicidade eterna, visto que nos disseste por intermédio de Jesus: bem-aventurados que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma, e que seremos exalçados por efeito da nossa humildade. Bendito seja o teu nome. Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada. Depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas culpas passadas, de cumprir em nossa vida o que não podemos fazer nesta para o nosso progresso. Assim, se explicam afinal todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Elevemos o nosso pensamento até Jesus, para que nós possamos, ó Senhor, cada dia e cada vez mais compreender a grandeza desse momento do Evangelho, em que nós somos convidados a olhar para dentro de nós. Efetuamos, assim, as nossas reflexões em direção ao nosso comportamento, as questões mais íntimas do nosso espírito,
reverenciando o Senhor sempre, a sua figura excelsa, o seu amor, para que Ele possa nos sustentar, nos fortalecer, a fim de que nós saibamos perdoar as nossas dívidas, como também temos que perdoar aqueles que nos devem. Assim, Jesus, que esta benesse sublime do seu amor se estenda sobre todos nós, todos os nossos irmãos que estão conectados conosco neste Evangelho, que o nosso benfeitor amigo Eurípedes Barçanufo possa visitá-los, trazendo a todos o amparo de que necessitam, assim como nós necessitamos também reparar os nossos erros, nossas dívidas, especialmente em relação ao perdão. Assista-nos por caridade, Senhor, e que a sua augusta paz esteja conosco hoje, agora e por todo sempre. Queridos irmãos, nós, como espíritos milenares, temos sido ainda grandes infratores das leis divinas. E assim nós vamos percebendo que nós ainda carregamos tantas dificuldades, e essas infrações é preciso que a gente possa pensar em Deus, nosso Pai, que muitas vezes nós temos praticado uma ofensa a todos aqueles que caminham conosco, e cada vez mais nós temos contraídos outros saldos, outras dívidas, e nós especialmente pensamos quanto nós temos sido ingrato com Deus, nosso Pai, porque Deus, Ele nos deu uma lei de justiça, de amor e caridade, para que todos nós pudéssemos alimentarmos a esperança, o bem, porque enquanto alimentarmos o mal em nossos pensamentos, com palavras e ações, estamos sob o choque de retorno das nossas próprias criações dentro da vida. Quantos erros já cometemos, quantas dívidas já contraídas, e nós percebemos que a bondade de Deus sempre está nos concedendo uma nova oportunidade. O Evangelho nos coloca que tu nos impusestes por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então nós perguntamos para nós mesmos, por que nós pedimos tanto a Deus que nos perdoe e nós não somos capazes de sermos indulgentes com os nossos irmãos? De que forma nós vamos pedir que Ele nos ajude se nós ainda não reconhecemos a grandeza das leis que nos envolvem e vivemos debaixo da queixa, da revolta, das aflições? E Kardec coloca aqui para a gente refletir, olha, concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Queridos irmãos, eu acredito que com a doutrina espírita, todos nós temos sido convidados a olhar para esses sentimentos que ainda carregamos e que têm tirado a nossa esperança de progresso. Nós ainda guardamos tantos ressentimentos, ficamos repetindo coisas que já foram vivenciadas, passadas, ainda com o mesmo ódio e às vezes até com muito rancor, guardando mágoas, fortes ressentimentos que têm só nos trazido situações que nos impedem de sermos felizes. E nós, muitas vezes, esquecendo que todos nós seremos surpreendidos com a morte. E a morte, ela não nos livra dos nossos erros, não nos livra das nossas infrações divinas. E eles assim fazem que a morte não nos surpreenda, guardando nos corações o desejo de vingança. Até quando, meus irmãos,
nós vamos querer tirar proveito do mundo, enquanto nós não pertencemos ao mundo. Hoje, agora ou amanhã, recolheremos sempre o fruto vivo de nossa sementeira. E a semeadura é livre, mas a colheita será obrigatória. Nós reconhecemos que todas as vezes que nós pensamos na nossa existência atual, no que nós temos feito dela, nós também deveríamos pensar como nós vamos tirar de nós mesmos as cicatrizes do ódio, da mágoa, do remorso e muitas vezes de tantos ressentimentos. Nós vimos um grande exemplo de Jesus, que na hora mais importante, que é aquela hora em que nós deveríamos agradecer a Ele tudo que nós recebemos dele, nós nos afastamos, deixamos Ele sozinho na cruz. E isso nos mostra quanto ainda nós temos dentro de nós esse espírito de algoz. Então é preciso que a gente reverencie cada dia mais diante da lei de Deus, rogando a Deus que nos dê força para que eu possa perdoar aqueles que, por uma situação ou outra, nos ofenderam. E se nos ofenderam e se sentimos ofendidos, é porque nós estamos ainda mergulhados nesse egoísmo, na nossa vaidade. Então, nós precisamos ver que todos nós que trazemos ainda provas difíceis na nossa caminhada, nós precisamos ter sempre o olhar da gratidão, porque Deus nos oferece sempre novas oportunidades para que nós possamos reencontrar com esses espíritos, enfrentando outras provas, para que nós possamos diminuir a nossa maldade e possamos estabelecer no nosso coração um patamar de felicidade, de alegria. É por isso que Jesus nos diz: bem-aventurados que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma e que seremos exalçados por efeito da nossa humildade. Então, nós precisamos sempre voltar os nossos olhos para quais são os sentimentos que temos carregado. Todos os nossos atos precisam ser hoje repensados, porque nós deixamos muitos reflexos no coração do outro, do nosso irmão, seja esse reflexo de forma imediata, ou muitas vezes nós deixamos essa semente da ingratidão e mais tarde nós vamos ter que repensar o quanto isso nos é difícil. Portanto, perdoa as nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Nós precisamos saber se isso é real em nós. E é por isso, depois, com esse pensamento, em razão disso, quando nós falhamos, né, com essas leis que nos regem, estamos sujeitos a passar pelas dificuldades da prova da justiça divina. Então, meus irmãos, vamos repensar essas nossas atitudes. Nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, para que a gente possa fixar no nosso pensamento pensamentos de esperança, para que a gente possa, mais uma vez, compreender que nós precisamos de reparar as nossas culpas do passado, e essas culpas, geralmente, elas são propostas de progresso para todos nós, que o Deus, que nosso Pai, tem nos oferecido. E assim nós vamos ver as nossas dificuldades, as nossas anomalias. Tudo isso é a luz que projeta sobre o nosso passado e no nosso futuro. É evidente que toda justiça soberana, ela impera na condição para que nós nos tornemos melhores. Então, só o amor, meus irmãos, é bastante forte para libertar-nos do cativeiro de nossos delitos. Então, nós precisamos ver que o amor, ele levanta dentro de nós o desejo de aprender, o desejo de corrigir.
E quem fere a outrem encarcera-se nas consequências lamentáveis da sua própria atitude. Não estamos mais neste tempo. É preciso que a gente ajude o nosso próximo, para que nós possamos conquistar cada dia mais a simpatia, para que nós tenhamos dentro de nós esse olhar do amor, da irmandade, lembrando da parentela corporal, porque todos nós que estamos nesta parentela estamos juntos para aprender a perdoar, aprender a amar. E quem perdoa, eleva. Então é preciso que a gente possa sentir que nós não reencarnamos para permanecermos no pensamento de vingança, porque esse pensamento nos faz descer a um despenhadeiro de sombra, quantas dores e quantas lutas. Por isso, a verdadeira fraternidade, ela se sustenta na base do amor. E quem ama, pensa, age, tem uma fala que não fere, estabelece no caminho para todos nós uma certa liberdade, para que todos sejamos felizes, gratos uns aos outros. Então, quem deseja hoje avançar para a luz, dentro da proposta do Evangelho, da prece de Jesus, perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os que nos devem, é uma condição que nós estamos pedindo. E quem deseja avançar, né, nesse caminho do perdão, reconhecendo os nossos sentimentos ainda doentes, nós precisamos pensar que, na grande maioria dos casos, o impositivo do perdão surge entre nós e aqueles companheiros de nossa intimidade quando nós conquistamos a confiança do outro, quando nós compreendemos as dores do outro, para que nós não venhamos a mudar ou a não olhar a condição de cada um de nós. Portanto, meus irmãos, o perdão é uma condição de bem viver. E o nosso tempo, nessa atualidade terrestre que estamos vivendo, com muitos conflitos, com muitos desajustes, é preciso que a gente possa perceber o valor do perdão, porque aquele que perdoa institua dentro de si um campo vibratório com luz, e esse campo vibratório espalha para todos aqueles que estão à nossa volta. Perdoe para que nós possamos ser perdoados. Então, isso é extremamente importante. Kardec termina essa frase, esse item, dizendo assim: assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e nosso futuro, sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade, porque Deus é Pai de amor, misericordioso, bom e justo. Ele não quer para nós aquilo que não seja a nossa reeducação no campo dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Fica aí, meus irmãos, essa questão, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores, onde está a nossa sinceridade, onde está essa verdade, e para que a gente possa viver com mais lealdade, com mais benevolência, com mais compreensão, porque todos nós que mergulhamos na prece, essa trazida por Jesus, sentimos dentro do nosso âmago as vibrações sublimes do Mestre, lembrando-lhes que no final do seu período do Calvário, dessa existência, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele não falou que ele nos perdoava, porque ele não estava ofendido, ele não estava com ressentimento, ele não guardou nenhuma mágoa, porque ele sabia da nossa pequenez e da nossa condição evolutiva. Mas ele pede a Deus que ele nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. E não sei se até hoje nós temos noção do que nós temos feito com o nosso próximo. Deixo aí essa reflexão para todos, e que Jesus nos dê força
para que o Pai Nosso seja uma oração que toca a nossa intimidade espiritual. Agradecidos por este momento do Evangelho em nossas vidas, recorremos a Jesus em favor de todos os que sofrem, os doentes dos hospitais, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que ali se ocupam do ato de servir, pedindo a Deus que olhe pela paz do mundo e que os nossos dirigentes possam estar com o pensamento mais ligado a Deus, nosso Pai. Assim, com o coração cheio de alegria, repletos de confiança, nós pedimos a Deus que nesta hora sejamos agraciados com paz. Queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, para que todos nós possamos sentirmos amparados com essa transfusão de energias que os Espíritos bondosos e amigos nos ofertam nesta manhã. Fluidificai as nossas águas, tendo a certeza de que a medicação necessária para cada um de nós ali é colocada e que Jesus, nosso bom e divino Mestre, olhe por nós, sustentando nas nossas lutas e nas nossas provas. Que a paz inefável do Senhor esteja em nossos corações. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Espíritos amigos, que nos auxiliam toda a manhã, envolvendo-nos nesse cortejo de luz, de amor, de tantos benfeitores amigos. Portanto, convido a todos a permanecer nesse campo de vibração, que tenhamos uma semana de muita esperança, serenidade, compreensão e muita paz. Amigos, com muito carinho, enviamos até vocês o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se agasalhados pela vibração do nosso caríssimo professor Eurípides Barçanufo. Fique com Deus, que assim seja.